Bom dia para você, paz do Senhor. Vou entrar aí na sala da sua casa, no seu quarto, aí você que está nos ouvindo pelo celular, eu quero pedir licença e agradecer a Deus pela oportunidade, porque eu estava pensando aqui naquela questão de como a gente enxerga, né, o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? E a gente pode encarar esse momento de culto virtual, pela filmagem que a gente tem que ficar em casa, como, nossa, que droga, eu queria mesmo estar lá na igreja com os irmãos, e para mim, culto tem que ser lá na igreja, tem que ser na presença de todo mundo, mas a gente pode encarar de uma outra forma. Que bom que no meio de uma pandemia a igreja pode vir até a minha casa, que bom que numa pandemia eu posso ter aqui acesso aos louvores, a de alguma forma participar junto com a minha comunidade, ainda que de modo virtual, eu posso estar junto, reunido. Que bom que o nome do Senhor está sendo invocado. Que bom que a nossa comunidade pode estar sendo ouvida e vista muito além dos nossos limites, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar onde tiver alguém que nos encontrar e quiser nos ouvir pelo mundo todo, pode nos ouvir. Esse é o jeito de ver o copo meio cheio. Que no momento de uma pandemia, de um agravamento, 1.400 mortes, em que a gente precisa manter o isolamento, a gente pode ainda, de forma virtual, estar junto. E para mim, isso é muito bom, é uma bênção, é uma maravilha. Espero que seja assim para você e para mim nessa manhã. E eu quero dizer que a gente vem numa série de mensagens respondendo algumas perguntas, e eu diria mais, algumas provocações, porque dizer que a gente respondeu as perguntas que fizemos é muita pretensão. A gente aqui reproduziu a pergunta de Deus para Adão: onde está você, Adão? Onde está o ser humano na sua existência diante de Deus? A gente aqui reproduziu a pergunta de Deus para Caim: Caim, onde está o seu irmão Abel? Essa pergunta que a gente faz a respeito do próximo. A gente perguntou aqui como está a sua família, como tem sido a vida lá na sua casa, quem é você lá na sua casa. A gente perguntou como está a sua igreja, qual tem sido a sua atuação na igreja. E é evidente que a gente não quis apresentar uma resposta definitiva como donos da verdade, porque, na verdade, nós não o somos. Nós apenas quisemos cooperar com você nessa nossa caminhada pela vida, nesse momento. E hoje, a pergunta que nos é sugerida é: qual a sua atuação no mundo? E para ficar mais claro, eu colocar essa pergunta em algumas perguntas, né? Como você vive a vida quando você não está na sua família, no seu ambiente familiar? Como você vive a vida quando você não está nem na sua família e nem no meio da igreja? Como que você vive a sua vida na sociedade? Que tipo de pessoa que nós somos? Qual tem sido a nossa atuação quando a gente não está nem na igreja e nem lá em casa? Como é a sua atuação? Como que é que você vive? Quem é você lá no seu trabalho? Como é a sua atuação? Como é que você cuida da sua carreira profissional? Qual tem sido a sua atuação no cuidado da sua carreira profissional? Como que é a sua atuação como chefe, como patrão? Como é a sua atuação com os seus subordinados, você que ocupa um cargo de gerência? Que tipo de pessoa é você diante dos seus empregados, dos seus funcionários
e dos seus subordinados, mas também a pergunta de hoje diz respeito quem é você diante do seu patrão, quem é você diante do seu chefe, qual tem sido a sua atuação como funcionário, como empregado, como quem recebe salário, como quem paga salário. Mas é mais do que isso. Como tem sido a sua atuação lá na escola, lá na faculdade, lá no curso, lá na pós-graduação, lá no curso profissional? Que tipo de pessoa você é lá? Mas tem mais. Que tipo de pessoa você é nas reuniões que você frequenta? Como que você é lá no happy hour? Como que você é lá no sindicato? Como você é na reunião dos empresários? Que tipo de pessoa é você? Qual é a sua atuação? O que você faz lá? O que você faz? Quem é você nas suas amizades com quem não é da igreja? Qual tem sido a sua atuação diante dos seus amigos? Como é que você se diverte? Que tipo de pessoa você é quando você se diverte? Qual tem sido a sua atuação no futebol? Na academia? Quem é você na academia? Qual é a sua atuação nas noites de pizza? Qual que é a sua atuação? Quem é você nos momentos de jogar conversa fora? Aí talvez você diga para mim assim: pastor, eu sou tão do Senhor que eu não tenho amigos fora da igreja. Eu não me detenho no caminho dos pecadores, eu não me assento na roda dos escarnecedores, o meu prazer está na lei do Senhor dia e noite. Oh, maravilha! Eu queria dizer para você que teve alguém que o prazer estava na lei do Senhor dia e noite, e ele se sentou na roda dos escarnecedores, e ele parou no caminho dos pecadores, e esse era Jesus de Nazaré, o Cristo. Mas quem é você? E qual é a sua atuação? Quando você não está na sua casa, e quando você não está nos limites da igreja. E para iluminar nossa manhã, eu gostaria de ler com você o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, e advertir ou recomendar para você, e pedir que você lembre, enquanto a gente lê, que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, Paulo está preso, provavelmente aguardando a sua sentença definitiva. Ele está em prisão preventiva, está aguardando a sua sentença, que inclusive pode ser a pena de morte. E os irmãos para quem Paulo escreve a carta aos Filipenses, além dos problemas internos de divisão da igreja, que hoje não nos dizem respeito, porque nós estamos falando de como é a vida para fora das paredes da igreja, quando a gente é igreja espalhada pelo mundo. Essa turma de Filipe está começando a sofrer os primeiros sinais, ou os primeiros atos de perseguição pela sociedade lá, pelo Império Romano, mas ainda mais no conflito cultural entre a cultura do reino de Deus e a cultura das cidades romanas. E essa coisa vai ficar cada vez mais séria, até as perseguições que a gente tem falado exaustivamente. Então, eu queria dizer que quem escreve esse texto é um preso, para a gente que está enfrentando problemas fora da igreja. E eu queria convidá-lo a Filipenses capítulo 4, eu leio o primeiro versículo, depois vou do 4 ao 9. E eu queria
que você, quando a gente lesse, também observasse quanto Paulo ama e gosta dos filipenses. E eu pensei que filipense rima com palmeirense. E Paulo jamais irá gostar tanto dos corintianos, porque os corintianos são os carnais. Mas os filipenses, que rimam com palmeirenses, que besteira. Mas eu sei que agora você está prestando atenção. Olha como ele gosta da turma. Olha que carinho. Começa assim o capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e o meu prêmio nesse mundo, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Aí no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor está às portas. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Fala conosco, porque é da tua voz que a gente precisa. Fala conosco, Senhor. E sopra o teu bom vento em cada casa, aqui nesse lugar também, e que a gente te perceba como o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, que gosta da gente. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Para a pergunta, que tipo de pessoa você tem sido, ou qual é a sua atuação no mundo? Eu queria apresentar esse texto como uma possibilidade, como uma abertura, como um caminho que se abre. Não é uma bronca, não é uma repreensão, é uma possibilidade de algo mais pleno, de algo mais abundante. E aí eu quero dizer que, para a pergunta, quem tem sido você, qual tem sido a sua atuação, e principalmente, quem é você fora dos limites da igreja, eu queria dizer que Paulo chama a turma lá de Filipenses no versículo 1 e diz assim, que ele ama a turma e ele pede para que eles permaneçam assim, firmes no Senhor. Diante da vida, dos problemas da vida, e sobretudo nessa nossa caminhada de fé, eu gosto de pensar, e fui lembrado mais uma vez essa semana, que a caminhada da fé, que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. A vida cristã não é levada nessas experiências pontuais. Elas existem, são benéficas, mas não são elas que nos conduzem pelo caminho. Não é o grande acampamento do poder, não é o descende, não é a marcha para Jesus, não é as 40 semanas de jejum, não. A vida cristã, ela exige de você e de mim escolhas diárias, conscientes, racionais.
sopesadas, medidas, queridas. São escolhas que a gente faz no dia a dia, não é um passe de mágica. Além disso, a vida apresenta momentos de alegria, de festa, de paz, de tranquilidade, mas apresenta também momentos como esse que a gente vive. E é bom se a gente perceber que a gente pode ficar firme quando o vento sopra contra, quando a gente precisa fazer escolhas que doem na carne, que tem que cortar na carne, quando a gente precisa abrir mão de coisas que a gente quer em favor de uma caminhada melhor, quando a gente precisa escolher entre o certo e o errado, quando a gente precisa escolher entre caminhos que nos conduzem à vida e caminhos que nos levam à morte, quando a gente precisa escolher entre coisas que edificam e coisas que destroem. O que Paulo está propondo para a turma é: o vento está soprando contra, vai ser necessário fazer escolhas, a vida de vocês vai correr risco, mas eu estou fazendo escolhas aqui, eu estou olhando tudo à minha volta, e estou dizendo para vocês, com os perigos que eu estou correndo aqui, mantenham-se firmes. Lá o conselho aos coríntios: sede firmes e constantes. Não é saudável essa vida cristã que vive do solavanco, sempre vive achando, agora vai, agora o pastor pôs a mão na minha cabeça e orou e agora vai. Não, aí o camarada está lá, sabe, eu não estou dizendo que a gente não erra, não é isso, eu estou dizendo que a gente abraçou o evangelho, a gente escolheu seguir a Jesus, e a gente precisa estar consciente que a gente precisa se manter firme nessa decisão, porque a nossa tendência vai ser abrir mão do seguimento de Jesus toda vez que a gente enxergar uma proposta mais confortável. A gente vai querer abrir mão disso toda vez que o vento soprar contrário, e que a gente corre risco de perder as posições que alcançamos, porque para essa turma, eles perdem possibilidades dentro da cidade, dentro das possibilidades de um melhor trabalho. Não é fácil seguir o Cristo quando a gente é contra a cultura. É fácil seguir o Cristo quando a gente é 1/3 da população já, e que o movimento evangélico tem grande ascendência no poder, mas não é o caso dessa turma, o vento sopra contrário. É o caso daquele camarada que, para ser de Cristo no trabalho, ele abre mão de muitas coisas. É aquele camarada que, para ser de Cristo, ele estuda mais. É aquele camarada que, para ser de Cristo, ele trabalha mais. É aquele camarada que, para ser de Cristo, ele concede mais. Ele paga melhor, mas ele trabalha melhor. Quando ele é o patrão, ele remunera com justiça, mas quando ele é um empregado, ele não faz corpo mole, ele trabalha com afinco, ele cumpre prazos, ele não fica fazendo o mínimo necessário para não levar bronca, não, ele faz o máximo possível para exaltar o nome do Senhor. Está entendendo? E isso não é num dia, isso não é no descende, isso não é na marcha, isso não é no acampamento,
Pode ser um start, mas isso é fruto da escolha consciente de todo dia, de muito choro, de muito empenho. Por isso, a gente pode ser gente firme. E aí Paulo continua. Olha que bonito. A gente pode ser gente que expressa alegria. Ele vira para os irmãos e fala: estou aqui preso, viu? Estou esperando minha sentença. Ele fala no capítulo 1. Não sei se eu vou ser livre, eu espero que eu seja livre. Mas se eu não for livre, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E tamo aí. Então eu quero dizer para vocês, aqui eu que estou preso, e vocês que estão enfrentando o problema aí, alegrem-se no Senhor. Aí ele diz assim: o quê? Eu sei, vocês assustaram, né? Quando eu disse alegrem-se no Senhor. Ele diz: então vou dizer de novo, alegrem-se. Ele repete o conselho. E eu gosto muito da experiência do salmista. No Salmo 16, no versículo 11, não precisa nem mostrar. Ele diz lá: Senhor, você me faz conhecer o caminho da vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Nas versões mais antigas, aquela que eu decorei, tu me farás conhecer as veredas da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, e a tua destra, delícias perpetuamente. Espera aí. A fonte de alegria não está na circunstância. A fonte de alegria do salmista parece ser outra. Ele vai em Deus, que lhe mostra os caminhos da vida verdadeira. E ele vê os caminhos verdadeiros da vida. E aí, na presença de Deus, ele encontra alegria. É no Senhor. Alegrai-vos, onde? No Senhor. Alegrai-vos no carro novo. Alegrai-vos no Palmeiras. Viu como dá ruim alegrar? Você se alegrou no sábado e nessa semana tomamos 2 piabas e já é meme para todo lado. Não tem mundial, não tem gol no mundial, né? E a semana passada éramos os reis da América. Alegrai-vos no Senhor. Segunda coisa sobre a alegria, quando falo em alegria, eu lembro de Marcos capítulo 2, que diz que na presença de Jesus as pessoas estavam tão alegres, que não dava nem para fazer jejum, que era um sinal de tristeza. E aí eu pontuo da seguinte maneira: por que as pessoas estão tão alegres? Elas estão tão alegres porque elas experimentam o Deus que quer a felicidade das pessoas. Os milagres falam disso, falam desse Deus que quer promover a vida, fala desse Deus que quer o bem das pessoas. Mas tem outra coisa: eles estão felizes porque Deus quer a felicidade deles, mas eles estão felizes porque Deus perdoa, porque Deus se apresenta como aquele que perdoa, como aquele que vem ao encontro daquelas pessoas e perdoa por misericórdia, por graça, que não fica olhando a cadernetinha de mérito e de crédito, ou de débito e de crédito, de mérito e demérito. Terceiro, eles estão felizes porque Jesus traz esperança. Bem-aventurado vocês que agora choram, porque as coisas não serão assim para sempre. Vocês haverão de rir, vocês serão consolados. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, porque as coisas não serão assim para sempre. Num dia haverá saciedade. Portanto,
Experiência de alegria é no Senhor, é no encontro com aquele que quer a nossa felicidade e promove a vida, é o encontro com aquele que nos perdoa por causa do seu amor, e é do encontro daquele que nos enche de esperança. Se você não encontrar no Senhor a alegria de conhecer os caminhos da vida, se você não encontrar no Senhor esse acolhimento, esse interesse na felicidade sua e da humanidade, esse perdão e essa esperança, talvez você, no momento em que o vento for contrário, você vai se juntar à multidão dos lamentadores, do desenhinho que tinha quando eu era criança. Ó dia, ó céu, ó azar, ó olhe, ai a vida, ai, ó, nossa, tá tudo bem, ai você não sabe o que aconteceu? A unha do meu dedo soltou uma cutícula, ai o meu dia está desgraçado. Mas também a gente pode ser da turma que em meio à prisão, que em meio à ameaça de morte, que em meio aos conflitos da vida, fecha a porta do quarto e diz Pai Nosso. E quando diz Pai Nosso, o Pai que está lá no secreto, revela os caminhos da vida, e no Pai eles encontram plenitude de alegria, prazer no meio das adversidades da vida, encontram acolhimento, encontram perdão, e encontram esperança. E aí sai de lá dizendo, contente estou no meu coração, trago alegria dentro do meu coração pela salvação que recebi do meu Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Moçada, vocês precisam aprender músicas de festa, de alegria. A geração de hoje é muito chororô. Precisa ir no Senhor e encontrar menos choro, encontrar também, além dos momentos de contrição, momentos de alegria. Alegrai-vos no Senhor. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Eu sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Alegrai-vos no Senhor, vós todos os seus santos, Ele é a nossa fortaleza. Bendizei ao Senhor que sustenta o seu povo, Ele é a nossa fortaleza. Ou como diria uma canção, eu sou feliz porque meu Cristo quer. Pessoas, gentes, no meio dos conflitos da vida, no meio desse mundo que a gente vive, que o couro está comendo, no mundo polarizado, no meio do conflito, na cadeia, a turma começando a sofrer perseguição, Paulo diz para eles, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, seja a gentileza, a cortesia, a docilidade, o respeito, conhecido por todo mundo, que a gentileza de vocês encantem a todo mundo. Mas o termo original também ele diz assim, que a misericórdia de vocês seja conhecida por todo mundo. Que vocês não tratem as pessoas no estrito rigor da lei, mas que a gente possa se parecer um pouco com Deus, cuja misericórdia sempre triunfa do julgamento. Amém? Amém. Seja amável. Olha que caminho lindo, que vai abrindo para a gente viver a vida fora da igreja. Gente firme, gente alegre, que espalha alegria, gente dócil, gente amável, gente gentil. Ai, que falta que faz essa gente. Crente agora entra na rede social e xinga todo mundo, e xinga dos mesmos palavrões. Vou usar um bem suave.
Ah, você é um. Eu costumo dizer que são línguas estranhas ao Evangelho. E Paulo está dizendo, não xingue a turma aí de Filipos, não. Sejam brutos, não. Sejam gentis. Sejam amáveis. Sejam dóceis. Sejam cheios de misericórdia. Quarto, pessoas que vivem na paz do Senhor. E aí, eu lembro da música de velho, rebanhão, é rebanhão, né? Não? A paz do Senhor é o que nós queremos, eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, pois todo esse amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Quando o vento sopra contrário, a gente fica inquieto, a gente fica com medo. E Paulo diz para a turma, quando vocês se sentirem assim, no meio da vida, digam para Deus o que lhes incomoda. Conta para Deus o seu medo. Conta para Deus o que inquieta o seu coração. Se inquieta o seu coração, se algo inquieta o seu coração, leva para o Senhor. As vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças. É isso que ele diz para os irmãos de Filipenses. Não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos, não fiquem amedrontados pelo vento que sopra contrário. Vai e invoque ao Senhor no meio da vida, e no meio da vida a paz de Deus que excede todo o entendimento, toda a compreensão, vai invadir o coração de vocês, independente das circunstâncias. Se há em Deus uma fonte de alegria, há em Deus uma fonte de paz, e quem vai ao Senhor encontra paz, e quem sai da presença de Deus portando a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, à sua volta espalha essa paz, pacificando os conflitos. Amém? No mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bonito, tudo que é, eu vou usar a palavra, tudo que é atinente, tudo que é relacionado, tudo que tem a ver com a ética, tudo que é elogiável pelas pessoas como algo bom, que isso seja o objetivo de vida de vocês, que isso ocupe a mente de vocês, que isso ocupe o coração de vocês. Para de pensar nas ilusões, para de vender ilusões, para de se pautar pela mentira, para de tratar o seu empregado com promessas mentirosas, para de fingir para o seu patrão que você trabalha, para de fingir para a sua esposa, não, hoje não tem esposa, que hoje é fora de casa, mas para de fingir que você está se importando com coisas que você não está se importando, para de viver de fake news, para de espalhar notícia falsa que beneficia seu candidato, para de boicotar a campanha de vacinação, para com tudo isso. Por quê? Porque nós somos por tudo que é verdadeiro, por tudo que é da verdade, por tudo o que representa aquilo que a gente afirma, corresponde com a verdade. Isso quer dizer, seja o seu sim, sim. O patrão pergunta, você fez isso? Sim, se é sim, é sim, se é não, é não. Não precisa dizer, juro por Deus que eu fiz. Não, a gente é sim, é não, é não. Cada sim corresponde ao sim, cada não corresponde ao não.
É bom que isso não valha para a família, porque se a esposa perguntar, tô magra, aí tem que dizer sim. Mas lá no trabalho, não. Marido vai perguntar, minha barriga está muito aparecendo? Não, tá bom assim, mas veste uma blusa preta. Mas a gente faz assim, quando a gente está espalhado pelo mundo. Fez isso, nem começou. Cliente liga, e aí, como que está o serviço? Olha, já saiu para entrega, nem terminou. Quando eu puder, eu vou te dar um aumento. Fez aquele curso? Mente no currículo, está na moda. Tem ministro fazendo isso. Turbina o currículo com o curso que não fez. No mais, irmãos, tudo que é nobre, tudo que é bonito, tudo que é precioso, tudo que é moralmente bom, tudo que é correto, tudo que é íntegro, tudo que é digno, tudo que é franco, tudo que é transparente, tudo que é honesto, tudo que é reto, tudo que é louvável, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que encanta as pessoas por sua beleza, tudo que promove a amizade, tudo que tem boa fama, tudo que é excelente, tudo que é digno de elogio. Nisso, pensai, esse seja o objetivo seu e meu nesse mundo. Sabe por quê? Porque eu acho que é isso que responde o convite de Jesus, ou a exigência de Jesus, ou a revelação que Jesus faz aos seus seguidores, a advertência de Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Mas eu gostaria de não explicar isso com as minhas palavras. Eu vou ler para você esse mesmo texto, na versão do Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem. Então, gente firme, gente alegre, gente de paz, gente gentil. Que lindo, né? Gente que pensa no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Coisas em que há virtude, há qualidade, e coisas que todo mundo quando olha, elogiam porque são boas. Por que a gente faz isso? Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão como lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser a luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade num plano elevado, numa montanha.
Se faço vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. E agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta. E que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Assim, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. É um caminho, é uma possibilidade, é um convite. Ser firme, alegre, gentil e da paz. Amém? Fica aí para você e para mim esse convite. Vamos cantar uma canção.